Oi pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de Física 2 do curso Dourado. Nós continuamos trabalhando com eletrodinâmica, hoje vamos discutir a associação em paralelo de resistores. Na última aula a gente discutiu a associação em série, agora a gente vai discutir uma associação um pouco diferente, que é a associação em paralelo. Como que a gente identifica uma associação em paralelo quando a gente olha para um circuito? Se a gente olha para um circuito, visualmente a gente vê essa associação em paralelo de resistores como uma bifurcação, tá? Então aqui vocês podem ver que você tem um monte de resistores um em cima do outro ligando os polos A e B. Então você pode, por exemplo, escolher andar de A para B passando só por R1. E você consegue perfeitamente fazer isso. Você pode escolher chegar de A a B passando somente por R2. E você consegue fazer isso. Do mesmo jeito que você pode fazer isso com Rn. Então você passa só por Rn e chega a B. Então você não tem mais aquela obrigatoriedade que você tinha antes de passar por todos os resistores que estão nessa associação para chegar de um polo a outro. Então na última aula a gente falou que para chegar de A a C, a gente tinha que passar por R1 e R2. Nesse caso, para chegar de A a B, a gente não precisa passar por R1, R2, R3, R4 até Rn. A gente só precisa passar por um desses dois resistores. Um desses todos resistores, né? Não um desses dois, porque aqui a gente tem N resistores. O que isso nos diz? Isso nos diz que resistores em paralelo são aqueles que a corrente meio que pode escolher por qual caminho passar. E como que se comporta essa distribuição de correntes, né? Como que fica cada corrente de cada resistor, a gente vai ver daqui a pouco. Vamos de novo agora dar um zoom e ver só R1 e R2. Se aqui é A, aqui também é A, aqui também é A. Porque não existe nenhuma resistência entre esse polo e esse. Se aqui é B, aqui é B, aqui é B. Porque não existe resistência entre esses nós. Então a gente percebe que agora R1 e R2 não compartilham mais de só um de seus polos, um de seus nós, mas sim de ambos os seus nós. Então se R1 está conectado pela esquerda em A e pela direita em B, R2 também está conectado à esquerda em A e à direita em B. Eles compartilham de ambos os polos um dos outros, e não mais só de um polo como a gente viu na aula passada. Então essa associação deixa de ser uma associação em série e se torna uma associação em paralelo. Então, como que a gente define uma associação em paralelo formalmente? A associação em paralelo é aquela em que os resistores compartilham de ambos os terminais. Então, para que R1 e R2 estejam associados em paralelo, os terminais de R1 têm que ser os mesmos de R2, ambos os terminais, e não mais só um dos terminais, como a gente viu na última aula. Então, como R1 está conectado a A e B, R2 está conectado a A e B, então ambos esses resistores estão em paralelo, tá? Então vocês podem imaginar que os resistores estão em paralelo, se você consegue fazer um caminho para chegar de A em B, passando por um só deles, e vão estar em série se você não consegue fazer esse caminho que passa só por um deles, tá bom? Então vamos olhar agora a associação de resistores em paralelo. Quais são as propriedades dessa associação, né? Isso que é realmente importante na nossa aula, ver quais são as propriedades para que a gente possa calcular uma resistência equivalente. Aqui a gente vê que todos os resistores devem estar submetidos à mesma tensão. Por quê? Porque seus polos, seus terminais são os mesmos. R1 está envolvido por A e B. R2 está envolvido por A e B. R3 está envolvido por A e B, e assim vai até o Rn. O Rn também está envolvido por A e B, tá? Então a diferença de potencial aplicada em todos os resistores é a mesma e é igual à diferença de potencial entre o potencial de A e o potencial de B, tá? E, como consequência disso, não necessariamente nós teremos a mesma corrente elétrica passando em todos esses resistores, por causa da lei de Ohm. Então agora a gente vai precisar lembrar da lei de Ohm, que diz o quê? Que U é igual a RI, certo? Então se todos compartilham da mesma diferença de potencial, eles só compartilharão de R's iguais se os I's forem iguais, ou de I's iguais se os R's forem iguais. Então se R1, vou pegar aqui uma outra corzinha para a gente poder destacar, se R1 igual a R2, então I1 igual a I2, porque a lei de Ohm tem que se manter, né? E as tensões U, né, U a B, são iguais para todos. Só que se R1 for diferente de R2, obrigatoriamente I1 vai ser diferente de 2. Então, só acontece de I1 ser igual a I2, ou I3, ou I4, ou IN, se os resistores pelos quais passam essas correntes têm a mesma resistência, tá?
E a gente pode usar essa propriedade para realmente estudar como que a gente acha a nossa resistência equivalente. Aqui a gente percebe que todos esses resistores estão submetidos à mesma diferença de potencial. Na última aula a gente viu que os resistores em série todos estavam submetidos à mesma corrente elétrica. Se eles estavam submetidos à mesma corrente elétrica, eles tinham diferentes diferenças de potencial passando por eles, né? Aplicadas nos seus terminais. E a gente somou essas diferenças de potencial para achar uma diferença de potencial total entre os polos dos extremos do circuito. A gente vai fazer o mesmo, só que agora não com a diferença de potencial, mas sim com a corrente, que é o que é diferente para todos esses resistores. Se você coloca uma corrente elétrica entrando em A, é a mesma corrente elétrica que tem que sair em B. Isso a gente vai entender por quê quando a gente falar de lei da primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós, tá? Mas por enquanto vocês podem pensar o seguinte, não tem como a corrente elétrica se destruir no meio do caminho. Se ela entra, ela sai. E se ela entra, ela não se multiplica para ser igual em todos os resistores, ela se divide. Então, se você coloca um chocolate para ser dividido em 10 pessoas, não vai ter uma barra de chocolate para cada pessoa, mas sim 1/10 da barra para cada uma dessas pessoas, assumindo que essas pessoas são iguais, tá? Esses resistores, eles não são iguais. Então, por isso, eles não vão ter só 1/10 do chocolate cada um. O quanto de chocolate cada um vai ficar, o quanto de corrente elétrica cada um vai ter, realmente isso é resistência. Quanto menor a resistência, maior a corrente elétrica. Quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica. Obedecendo a lei de Ohm, tá? Então, você pode escrever esse I de entrada como a soma de todos os I's que passam pelos resistores, porque esse I tem que se dividir entre todos esses resistores e depois ele tem que se somar para sair aqui igual, tá? Então, I é igual a I1, I2, I3, I4, enfim, tá? É a soma de todos esses I's. E pela lei de Ohm, a gente tem que U é igual a R vezes I, e consequentemente que I é igual a U sobre R. Então a gente substitui esses I's por U sobre R, tá? Com os seus U's e R's correspondentes. Como todos os resistores estão submetidos à mesma diferença de potencial, UAB, a gente vai ver que o UAB vai aparecer em todos. E como aparece em todos, a gente pode cortar, tá? E as resistências que aparecem são as resistências respectivas de cada resistor. No R1 vai aparecer R1, R2 vai aparecer R2, até chegar no RN. Cortando os UABs, a gente chega numa relação da resistência equivalente com as demais resistências. O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos de cada uma das resistências. E notem, a gente não pode simplesmente inverter essa equação. Não funciona assim. A matemática não nos permite fazer isso, tá? Então, se a gente pega e a gente quer achar essa resistência equivalente, a gente tem que dizer que 1 sobre ela é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, até chegar em Rn. Vamos ver como é que fica isso num exercício. Aqui a gente tem 3 resistências em paralelo, tá? E a gente quer saber qual que é a resistência equivalente entre elas. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. R1 é 3 meios, 1 sobre 3 meios fica 2 terços, tá? 1 sobre R2 vai ficar 1 sobre 2 mais 1 sobre 6. Para a gente poder somar essas frações, a gente tem que fazer com que elas tenham o mesmo denominador, tá? Então a gente pode dizer que 1 sobre REC é igual a, a gente multiplica por 2 aqui em cima e embaixo, 4 sobre 6 mais 3 sobre 6 mais 1 sobre 6. Somando tudo, a gente vai ter que isso daqui é 8 sobre 6. E aí a gente pode inverter essa relação, a gente acha que a resistência equivalente é igual a 3/4 de Ohm, simplificado, tá? Vamos fazer um último exercício e a gente acaba a nossa aula por hoje. 2 resistores em paralelos, seguindo a mesma relação que a gente tinha na aula passada, agora para ver como é que funciona para a resistência equivalente. A gente tem que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Aí, para a gente garantir que ambos tenham
o mesmo denominador, a gente multiplica isso aqui por R2 em cima e embaixo, isso daqui por R1 em cima e embaixo. A gente obtém que R1, R2 aqui embaixo, R1 mais R2 aqui em cima. Então, 1 sobre REC é R1 mais R2 sobre R1 vezes R2. Então, REC é igual a R1, R2, R1 mais R2. Substituindo R1 por 3R2, a gente tem isso aqui em cima, 3R2 ao quadrado sobre 2R2. E isso daqui tudo é igual aos 3 ohms. A gente passa esse 2 para cá, certo? Opa, aqui não é 2, tá? Aqui é 4. Eu errei a conta aqui, tá? Aqui vai ser um 4. 4. A gente passa esse 4 para lá, esse 3 para lá. A gente vê que esse 3 corta com esse 3, fica um 1. 4 vezes 1, 4. Passo o R2 para lá, então R2 vai ser igual a R2 igual a 4 ohms. E R1 vai ser 3 vezes R2, então isso daí vai ser 12 ohms. Calma aí que tem alguma coisa errada nessa conta. Você multiplica isso aqui por aqui, 4, R2. Vamos ver o que está dando de errado aqui. Isso aqui está certo, está certo, está certo. 3R2 ao quadrado sobre 4R2, isso daqui é 3. Então você passa isso aqui para lá, corta, fica 4. R2 é igual a 4. Ah, tá certo. Desculpa, gente. E aí, R1 é 3 vezes R2, então R1 é igual a 12 ohms. Eu me confundi aqui, mas tá certinho. Se você pegar e substituir aqui, você vai ver que essa relação se mantém. Então a gente achou R1 e R2, e assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção.